Microscópios de cristal com 3.000 anos de idade, baterias escondidas dentro de jarras de cerâmica, mapas antigos que mostram a Antártida séculos antes de sua descoberta oficial. Esses objetos existem, foram encontrados e estudados. Eles surgem como peças isoladas em meio a civilizações que, segundo os livros, não tinha tecnologia para produzi-los. São artefatos reais, registrados por arqueólogos e preservados em museus. Este vídeo reúne 5 desses achados, 5 objetos que colocam a arqueologia contra a parede e sugerem uma história da humanidade muito mais antiga e talvez mais avançada do que imaginamos. Então, aconselho você a ficar até o final. A lente de Nimrud, o primeiro microscópio do mundo com 3.000 anos? Em 1850, o arqueólogo britânico Austen Henry Layard escavava as ruínas da antiga cidade assíria de Nimrud, no atual Iraque, quando se deparou com um objeto peculiar, uma peça ovalada de cristal de rocha, com cerca de 3,8 centímetros de diâmetro, polida de forma convexa. A princípio, muitos acharam que era apenas um adorno decorativo, mas ao ser analisada com mais cuidado, algo chamou a atenção. A lente possuía capacidade de ampliar imagens. Não muito, é verdade, cerca de 2 a 3 vezes, mas o suficiente para provocar uma avalanche de hipóteses. Estamos falando de um artefato com mais de 2.700 anos, que, segundo Layard, teria sido fabricado por volta de 750 anos antes de Cristo, no coração do Império Assírio. Mas para que exatamente serviria uma lente naquela época? Segundo alguns especialistas, os artesãos assírios podem ter utilizado a lente para gravar detalhes minuciosos em esculturas ou inscrições. Outros vão além. E se essa lente fosse usada para observações científicas rudimentares, ou até mesmo para visualizar elementos invisíveis a olho nu? Mais ousados ainda sugerem que a lente era parte de um conjunto de instrumentos ópticos que se perdeu no tempo, uma espécie de pré-microscópio usado para fins religiosos, médicos ou mesmo astronômicos. Afinal, os assírios já demonstravam conhecimento avançado sobre astronomia. Mas há um problema: nenhum outro dispositivo similar foi encontrado em escavações da mesma época ou região. Nem mesmo registros claros sobre o uso de lentes ou ampliação óptica nas tabuleiras cuneiformes. A explicação mais aceita entre arqueólogos tradicionais é que a lente era simplesmente uma joia ou parte de algum aparato decorativo. Ainda assim, sua forma convexa perfeita, seu polimento preciso e o fato de amplificar a luz continuam levantando dúvidas. A bateria de Bagdá, a energia esquecida da antiguidade? Em 1936, nas redondezas da vila de Qujut Rabu, perto de Bagdá, no atual Iraque, escavações revelaram um objeto que à primeira vista parecia apenas uma antiga jarra de cerâmica. No entanto, o que estava dentro dela mudaria para sempre a forma como enxergamos o conhecimento tecnológico da antiguidade. Trata-se de um pequeno vaso de argila contendo um tubo cilíndrico de cobre com cerca de 10 centímetros de comprimento, selado por um disco de cobre e preenchido com uma barra de ferro isolada com betume, uma resina impermeabilizante. Com o tempo, essa barra apresentava sinais claros de corrosão ácida. 2 anos depois, em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm König, então diretor do Museu Nacional do Iraque, analisou esse artefato e lançou uma teoria audaciosa. Aquilo poderia ser uma célula galvânica, ou seja, uma bateria elétrica criada há mais de 2.000 anos, durante o Império Arsácida da Pérsia. E por mais insólito que isso pareça, os testes deram resultado. Pesquisadores modernos replicaram o experimento utilizando líquidos ácidos como suco de limão, vinagre ou vinho. E surpreendentemente, o dispositivo gerava uma pequena corrente elétrica, o suficiente para provocar uma leve reação eletroquímica. A partir daí, surgiram algumas hipóteses. Uma das mais populares é a de que a bateria de Bagdá teria sido usada na eletroposição de metais preciosos.
como ouro sobre prata, um processo conhecido como galvanoplastia, muito além do que se imaginava possível para aquela época. De fato, certos artefatos persas da região apresentam camadas finíssimas de ouro que sugerem métodos sofisticados de revestimento. Mas aí começa o dilema. Apesar da funcionalidade comprovada do objeto como bateria, não existe nenhuma outra evidência direta de que os povos da antiguidade tenham compreendido ou usado eletricidade dessa forma. Não há registros, diagramas ou qualquer registro técnico sobre isso. Tampouco foram encontradas versões múltiplas ou evoluções desse dispositivo. Alguns estudiosos mais céticos argumentam que pode ter sido apenas um recipiente ritualístico ou até um recipiente de armazenamento, cujo interior metálico era utilizado para conservar rolos ou papiros religiosos. Outros sugerem que a corrosão observada na barra de ferro poderia ter sido causada naturalmente, com o tempo. Ainda assim, o formato funcional, o isolamento com betume e a escolha de metais com diferentes potenciais elétricos parecem mais do que coincidência. Então, qual é a verdade? Será que os antigos povos da Mesopotâmia descobriram, mesmo que acidentalmente, os princípios da eletricidade séculos antes de Benjamin Franklin ou Thomas Edison sequer nascerem? O mapa de Piri Reis, Antártida revelada séculos antes? Em 1929, durante uma reorganização da biblioteca do Palácio de Topkapi, em Istambul, um feixe esquecido de pergaminhos chamou a atenção dos estudiosos. Entre eles, havia um fragmento de mapa desenhado com precisão impressionante, datado de 1513 e assinado por Piri Reis, um respeitado almirante da Marinha Otomana. À primeira vista, era apenas mais uma carta náutica da era das grandes navegações, mas bastou uma análise mais profunda para que a história ganhasse contornos de mistério e polêmica. O fragmento que sobreviveu mostra com riqueza de detalhes a costa oeste da África, partes da Europa, ilhas do Atlântico e, o mais intrigante, uma parte do continente sul-americano. Até aí, plausível para um navegador com acesso a mapas espanhóis e portugueses da época. A surpresa veio quando especialistas identificaram no mapa o contorno da Antártida, não apenas com precisão geográfica, mas sem a camada de gelo que cobre o continente há pelo menos 6.000 anos. Isso mesmo, a Antártida só foi oficialmente descoberta em 1820, mais de 300 anos depois da criação desse mapa. E mais, apenas com a tecnologia de radar, no século XX, os cientistas foram capazes de mapear o relevo subglacial da Antártida, e os contornos batem com o que aparece no mapa de Piri Reis. Como isso é possível? Uma das hipóteses é que Piri Reis não desenhou o mapa do zero. Ele mesmo escreveu nas margens que usou ao menos 20 fontes antigas, incluindo mapas de origem grega, árabe, indiana e até um mapa capturado de um marinheiro que navegou com Cristóvão Colombo. Isso reforça a teoria de que seu mapa seria uma compilação de saberes muito mais antigos, talvez herdados de civilizações perdidas. Seu estilo também chama a atenção. O mapa é uma mistura entre tradições cartográficas islâmicas com ilustrações de criaturas mitológicas e elementos das cartas portulanas europeias, como rosas dos ventos para a navegação. Um verdadeiro mosaico de culturas, fontes e saberes. Estudos mais recentes, no entanto, contestam a ideia de que o mapa representa a Antártida. Muitos acadêmicos acreditam que a massa de terra ao sul seria apenas uma versão estilizada da América do Sul ou da mítica Terra Australis, uma suposta terra meridional que muitos cartógrafos acreditam existir para equilibrar o globo. Eles argumentam que a coincidência com a Antártida pode ser fruto de uma projeção mal interpretada ou simplesmente um erro cartográfico comum na época. Mesmo assim, o fato é que os contornos da região coincidem com mapas modernos do subsolo antártico, algo que só conseguimos confirmar com tecnologias recentes, e isso mantém o mistério vivo até hoje. O detector de terremotos chinês antigo. Ano 132 d.C. Local: Império Chinês.
Protagonista: Zhang Heng, um cientista, astrônomo e inventor brilhante. O que ele criou foi um dispositivo que parece ter saído de um laboratório moderno, um sismógrafo de bronze capaz de detectar terremotos a centenas de quilômetros de distância. Não era possível prever, mas mostrava de que direção eles vinham mesmo nessas distâncias, algo que só seria recriado no Ocidente mais de 1500 anos depois. A estrutura era um enorme vaso de bronze ornamentado com dragões ao redor, cada um com uma bola de metal na boca, posicionados para apontar as direções cardeais. Abaixo deles, sapos com a boca aberta esperavam. Quando um terremoto ocorria, uma bola caía da boca de um dragão, indicando a direção do epicentro. Mas o que mais surpreende não é o design artístico, e sim a eficiência científica. Em 138 d.C., o dispositivo registrou um tremor vindo do oeste, embora não tenha sido sentido localmente. Dias depois, mensageiros chegaram de uma província distante confirmando um terremoto exatamente na direção apontada pela máquina. Como Zhang Heng conseguiu construir um aparelho tão sensível e preciso sem a tecnologia moderna? Estudos atuais sugerem que o dispositivo pode ter usado um sistema de pêndulos internos ou mecanismos hidráulicos. Réplicas feitas por cientistas funcionaram com sucesso, provando que o conceito não era apenas decorativo, ele realmente funcionava. As pedras Dropa. Mensagens escondidas de outro mundo? Em 1937, uma equipe de arqueólogos liderada por um tal de Chipu Tei teria se aventurado nas montanhas Bayan Har, na fronteira entre a China e o Tibete. Encontraram lá 716 discos de pedra com marcações em espiral, semelhantes a hieróglifos minúsculos, datados de cerca de 12.000 anos atrás. De acordo com relatos publicados anos depois, os discos não só narrariam a presença de seres extraterrestres na Terra, como revelariam que esses seres, chamados Dropa, teriam feito um pouso forçado na região e esculpido os discos como um registro da tragédia. Parece roteiro de ficção científica? Pois é, talvez seja mesmo. Apesar das alegações fantásticas, nunca foi encontrada nenhuma evidência concreta da existência dessas pedras em museus. Os nomes dos envolvidos, Chipu Tei, Tsun Nui, não aparecem em nenhum registro acadêmico confiável, e os detalhes sobre a descoberta mudam de versão para versão, com adições criativas ao longo do tempo. Em 1966, uma revista soviética republicou a história com um toque ainda mais estranho. Dizia que os discos continham cobalto e outros metais condutores e que emitiam um zumbido quando colocados sobre uma plataforma giratória especial, quase como um disco de dados alienígena. Mais tarde, em 1974, um turista austríaco teria fotografado 2 dos discos em um museu na China. Mas as supostas imagens são de qualidade tão baixa que parece apenas discos Bi, objetos funerários comuns da dinastia Han, feitos de jade com furos no centro. E aí vem o golpe final. O livro Sun Gods in Exile, que popularizou a ideia dos Dropa como um povo anão descendente de alienígenas da constelação de Sirius, foi mais tarde revelado pelo próprio autor como uma sátira inventada do começo ao fim. Mas por que essa história ainda resiste? Isso também é um mistério. Mas me diga, o que achou desses 5 objetos misteriosos? Já tinha ouvido falar? Deixe aqui embaixo nos comentários para eu saber. Se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado e até a próxima!